Os cursos de atualização linguística no país onde se fala a língua fazem parte da formação contínua dos intérpretes das instituições europeias. Trás-os-Montes, em Portugal, foi o destino escolhido por iniciativa do Abílio Moura, um intérprete transmontano que sonhava mostrar a sua região aos colegas. Longe de rotas banalizadas, esperavam-nos 5 dias de autenticidade e deslumbramento. É difícil estar-vos a apresentar a todos, porque são muitos, mas o António Montalvão Machado nos vai então apresentar o programa. Boa tarde a todos, bem-vindos ao Alto Tâmega. É uma região que nós costumamos dizer assim mesmo na brincadeira, periférica, de uma região periférica, de um país periférico. Vamos ver tanto iniciativas ligadas ao turismo de qualidade, turismo termal, porque estamos aqui numa zona termal. Vamos ver a zona de montanha, que para nós é um problema, porque para vocês terem um exemplo, estamos a falar de zonas que perderam 80% da população em 20 anos. Eu juntei 3 oradores para falar convosco, um sobre as perspectivas de desenvolvimento local na região do Alto Tâmega, outro sobre a questão da indústria e do comércio, porque Chaves também sempre foi conhecida por uma cidade comercial, porque é uma cidade fronteira e, portanto, uma cidade, aqui para nós, uma cidade de contrabandistas, e os contrabandistas são os melhores empresários que há, e, portanto, uma cidade com alguma história empresarial. Vamos ter uma série de conferências ligadas a temas que importam e que estão muito na baila nos assuntos europeus. Um deles é a cooperação transfronteiriça. E vamos visitar um dos pueblos mais engraçados que há aqui na região, que é Vinhais de Vós, que tem lá instalado o Museu do Contrabando e, portanto, vamos ter a possibilidade de visitar o Museu do Contrabando. Este é o programa que nós preparamos para vocês. É um pouco puxado, aliás, falei isso com a Vila, que é um pouco puxadinho. Espero que gostem. Começámos o dia indo à Câmara de Chaves, onde fomos recebidos pelo presidente do município. Eu agradeço-vos, em nome do município de Chaves, a vossa presença. Em Portugal não poderiam ter escolhido melhor para este encontro, porque Chaves é uma cidade com muita história. Nasceu no encontro de civilizações. Hoje podem ver o passado, sentir o presente. Vamos falar na quarta-feira um bocadinho sobre aquilo que é um projeto nosso. O projeto da Eurocidade pretende concretizar na prática aquilo que os tratados muitas vezes não concretizam. A cidadania europeia não se constrói com os tratados escritos, constrói-se exatamente no terreno, na prática. Mas hoje terão a oportunidade de apreciar a nossa cidade e espero que sejam muito felizes nesta semana que estão aqui em Chaves. Muito obrigado. Ao lado do edifício da Câmara está o Museu de Chaves, que fomos descobrir na companhia de um extraordinário guia, o Dr. Montalvão Machado, que nos encantou a todos com a sua erudição bem-humorada. Ainda no tempo dos nossos primeiros reis, esta província de Trás-os-Montes era uma província erma. Havia minas de ouro aqui. Os romanos não vieram cá pela paisagem. Vieram com toda a certeza porque eram terrenos extraordinariamente ricos. Minas aqui à volta e fizeram obras inclusivamente para acompanhar essa própria exploração das minas. Há muita coisa para conversar sobre isto, mas eu tenho a impressão que vocês têm um passeio longo a fazer ainda. A visita prosseguiu depois pela cidade fora e, sendo os intérpretes como são, não podiam faltar as listas de vocabulário. Seria a porta primitiva da igreja de Chaves. Graças ao nosso guia, a visita de Chaves foi uma verdadeira descoberta da cidade, da sua história, do modo de vida dos seus habitantes. Depois de nos despedirmos, fomos almoçar a um restaurante típico. E claro, a seguir, para ajudar à digestão, havia que tomar um copo de água na Fonte do Povo antes de visitarmos as termas da cidade. É quente, quentinha. Porque a nossa água tem uma composição muito própria. São bicarbonatadas, sódicas, são hipermineralizadas, rondadas como muito semelhantes a águas de Vichy. Estamos neste momento muito voltados para o aproveitamento da energia geotérmica, com este benefício de termos uma água que temos que arrefecer. Essas calorias todas que se vão perdendo estão neste momento a ser aproveitadas
para efeitos de fornecimento de energia. Porque esta questão é que esta energia é limpa e 100% renovável. O lençol freático é controlado diariamente. Este não vai pôr na cabeça. Depois de bem equipados, partimos então à descoberta das instalações termais. Nós aqui tratamos de doenças musculoesqueléticas, respiratórias, digestivas e agora também fazemos tratamentos de saúde e bem-estar. Temos aqui 6 fisioterapeutas, temos 2 piscinas, 3 em cada lado, faz aqui os tratamentos. O nosso laboratório está preparado para fazer colheitas aleatoriamente durante o dia e vai dizendo e informando qual o estado de higiene. Eu posso vos dizer que isto é um bocadinho o coração da nossa casa. E foi como a visita ao Palace Hotel de Vidago, magnificamente renovado pelo arquiteto Cisa Vieira, que terminamos o nosso dia. Mas Vidago é muito mais que apenas um hotel. É a história viva de Portugal, pode-se contar dos últimos 100 anos, pode-se contar através deste hotel. Muitas coisas são mais modernas, mas siga sendo o Vidago. Trouxemos o Vidago para o século XXI. Na sede da Associação de Desenvolvimento da Região do Alto Tâmega, fomos ouvir várias palestras que nos permitiram perceber o dinamismo e o entusiasmo de quem tudo faz para desenvolver a sua região. A ADRAT é uma associação, pode-se dizer que estão aqui praticamente todas as instituições da região. Somos uma região rural, em zona de montanha, pertencemos ao espaço rural europeu e assumimos isso como um ponto de partida para a nossa estratégia. Não podemos ter um modelo de desenvolvimento no Alto Tâmega como se tem no Alentejo, ou como se tem no Porto, ou como se tem em Bragança. Não pode ser. Porquê? Porque as nossas realidades são diferentes. Há aqui 3 grandes investimentos que são uma plataforma logística, um mercado abastecedor e uma zona industrial clássica. E a ideia foi criar uma zona virada para as atividades económicas industriais, fora da cidade, ter um acesso direto a uma autoestrada a 200 ou 300 metros, faz toda a diferença, como é evidente. A associação tem como seu grande objetivo unir os empresários. Temos aqui uma especificação do que é o comércio em Chaves. O setor com maior peso é o pronto a vestir. O Alto Tâmega tem desafios em relação à agricultura. É um desafio tão grande, quase como aqueles chifres daqueles bois, não sei como é que o vamos ultrapassar. É de facto um bocado assustador para quem cá vive, a modo acelerado como se está a degradar o nosso mundo rural. Estamos a falar de uma região com história, de uma região com hábitos, de uma região com cultura e de uma região com tradições, e com tradições muito fortes. Após as conferências, esperava-nos um almoço inesquecível na Taberna do Tijoão, restaurante que faz parte de uma rede de tabernas do Alto Tâmega, cujo objetivo é dar a conhecer a verdadeira gastronomia transmontana. Ficámos convencidos. Rumamos em seguida para Montalegre, que é uma vila que sofre dos males comuns atrás dos montes, êxodo rural, desemprego, mas que não se deixa abater e avança com projetos que valorizam o seu património. O Concelho de Montalegre é um concelho eminentemente rural, onde se aplica algum do dinheiro que vem das instâncias comunitárias onde vocês estão e onde vocês trabalham, e penso que o aplicamos bem. Antes de sairmos da Câmara Municipal de Montalegre, a rádio local quis saber quem nós éramos. Somos, ao todo, 22 participantes, mais 2 organizadores. Rádio Montalegre. Alô, 97.5 na internet, www.radiomontalegre.net. Fomos em seguida para o Ecomuseu do Barroso, onde tivemos o privilégio de ouvir o Padre Fontes, defensor esclarecido e aguerrido da cultura e do património populares. Tenho 70 anos de idade, tenho 47 de padre, e a minha atividade nessas aldeias todas que passei foi apanhar um banho de povo, um banho de cultura popular. Ia registá-la, ia escrevê-la, ia gravá-la, os cancioneiros, gravei os contos, as lendas, as tradições. Quanto ao professor José Dias Batista, estudioso do cancioneiro popular, deliciou-nos com contos da tradição oral. E então talvez lhe contasse um conto de bruxas. De bruxas. Eu não acredito nelas, mas que as ai, dizem aqui os nossos hermanos galegos, que as ai. É um caso de um casal de velhotes que moravam aqui no... Depois, fomos visitar o Ecomuseu, magnífico e surpreendente espaço de concepção moderna, onde o visitante é confrontado com a cultura e as tradições locais.
Isto é uma traqueia de lobo, é a gola do lobo, que está associada a uma crença muito antiga e que ainda hoje nós conhecemos 3 golas de lobo em circulação e ainda a serem usadas. A gola do lobo está associada à crença da doença, da existência do lobo e da doença do porco, que era um animal que garantia a alimentação durante todo o ano. E se o animal morria, era um ano possivelmente de fome. Então, sempre que o animal adoecia, a mãe da casa, a avó, fazia passar água por dentro da gola do lobo e dava a beber a água e benzia com sal, e acreditavam que se fosse a lubagueira, a tal infecção causada pela presença do lobo no mato, que o porco que iria ficar bom, que iria sobreviver. Tinha sido um dia muito preenchido e já era tarde, pelo que o nosso colega Abílio decidiu desmarcar um jantar que tinha nessa noite com amigos. Era sem contar com a legendária hospitalidade transmontana. Todo o grupo, éramos ao todo 24, foi convidado a passar um magnífico serão em casa deles. Depois de um pequeno almoço retemperador, fomos novamente para a sede da ADRAT para uma manhã de palestras sobre o tema da fronteira, que entre os montes mais une do que separa. As fronteiras reanas cruzam olhares. Desde que a gente se queira entender, tem possibilidades de se entender. E nós começámos, a partir do ano 93, a realizar cursos de verão em conjunto com as universidades galegas. Falou-se também da imigração, dolorosa realidade transmontana. As pessoas, quando saem de um território por necessidades económicas e financeiras, e não por outras, a despedida é dramática. Porque todas as pessoas gostavam de estar na sua própria terra, estar com as suas famílias, estar no entorno do seu país, estar nos sítios que os viram fazer gente. E ter que os abandonar e partir é duro, dói. E por isso há um sentimento de não perder o rasto, de querer voltar. Depois há contingências no percurso, depois já há a família, a segunda geração, há os netos. E esse tem prendido um pouco a comunidade aos sítios. Mas há associações em todo o mundo onde há portugueses, há uma associação de portugueses. Antes da abolição das fronteiras, o contrabando era uma atividade económica vital na região. Agora, restam memórias e histórias, por vezes francamente inesperadas. Sabem que havia contrabando de tabaco, contrabando de armas, contrabando de bois, de cotinho e contrabando de missas. Toda a gente admirada. Missas. Então, na nossa região havia uma grande tradição do culto pelos mortos. E normalmente as pessoas queriam fazer um negócio com Deus, especialmente aquelas que tinham mais capacidade financeira, e no testamento diziam: devem ser rezadas 300 missas por alma do Sr. Fernandinho. E estava lá o meu nome, Fernandinho. E como eu era daqui, perguntava ao padre: ó Sr. Padre, Sr. Padre Miguel, quanto é que me leva? E ele dizia: leve-te X. Eu andava 2 quilómetros, e ao padre de Mandim: olha, o Sr. Padre Miguel leva-me X, o senhor quanto me leva? Opa, leve-te X menos Y. De maneira que eu mandava rezar as missas em Espanha, perante Deus tinham exatamente o mesmo valor, ou não? Era ou não contrabando de missas? Muito obrigado. Foi-nos apresentada a iniciativa Eurocidade Chaves Verim e explicado um dos motivos do seu êxito. A Eurocidade Chaves Verim tem plano estratégico desde julho de 2008, portanto recentíssima.
mas segundo as informações que temos, é aquela que está mais avançada porque temos uma vantagem relativamente a todas as outras. Não precisamos de intérprete. Se as fronteiras desapareceram e o contrabando é agora uma recordação quase romântica, os laços entre os dois lados da fronteira, esses, continuam a ser uma realidade, tanto em Trás-os-Montes como na Galiza. Prova disso é justamente a iniciativa Intercidades Chaves-Verim, que nos levou em excursão ao outro lado, onde as pessoas não precisam de intérpretes para se entenderem. Deixando de existir o contrabando, que nesta região sempre foi mais um modo de sobreviver do que de enriquecer, transformou-se esse passado em atração turística, sinal do espírito empreendedor das gentes da zona. Aquí non había contrabandistas de pedigría, aquí eran todos os que pasaban algo e se ganaban, como dice, era unha maneira de ganarse a vida. Estamos falando das dúas dictaduras, na época dun lado ou de outro, cando escaseaban os produtos e evidentemente, pois, pola raya, ao fin e ao cabo, se pasaba, pois, produtos de primeira necesidade e logo empeza a decir, pois, incluso patacas, centeo, xa está falando de cousas de comer e logo, pois, alpargatas, xabón, café, etc. Entonces, eso é unha pincelada de decir do que temos, non temos un románico, un gótico, que estou a decir. Sí, claro, entonces decir, bueno, buscar unha sinal de identidade, un modo de vida, pois, que simbolizou este concello. Pois o contrabando que identificou, pois, o 99,9% da poboación deste concello. A nossa viagem prosseguia agora para o Alto Douro. A paisagem transformava-se sob os nossos olhos e começaram a surgir os primeiros socalcos, onde são plantadas as videiras da região de Mercado do Douro. Íamos rumo ao reino da vinha, por uma paisagem que é património mundial e onde tem origem o famoso vinho do Porto. Tínhamos ainda bastantes quilómetros a percorrer por estradas sinuosas e estreitas, onde nos esperavam algumas emoções fortes. O Sr. Augusto, nosso excelente motorista, impressionou-nos a todos com a calma olímpica de quem já passou por muito pior. Chegámos finalmente a Tormes, onde fomos relembrar Essa de Queiroz na fundação que perpetua a memória do lugar e do escritor. Visitámos o museu, assistimos a um documentário sobre Essa de Queiroz, deleitámo-nos com o panorama que se vislumbra das janelas da casa. Tudo aqui recorda o delicioso romance A Cidade e as Serras. É esta a casa de Jacinto, esta a magnífica paisagem que o emocionou quando conheceu finalmente a sua terra. Seguimos depois para a Régua, para uma visita guiada ao Museu do Douro. Temos uma exposição, que é a exposição permanente, que se chama Memória da Terra do Vinho, a região Mercado do Douro, e penso que o ideal seria começarmos por essa exposição. Portanto, a área que vê aqui, a verde, é então a região demarcada do Douro. O Barão de Forrester foi um inglês que veio para Portugal trabalhar no negócio de vinho do Porto, enquanto comerciante de vinho. Ele veio para cá muito novo, esteve em Portugal durante 30 anos e durante esse tempo ele dedicou-se a estudar a região do Douro, a região do Mercado do Douro. Criou dois grandes mapas, temos lá ao fundo, que é o país vinheteiro, portanto, segundo ele, no século XIX, o que era a região do Mercado do Douro naquele tempo. E temos assinalados no Rio Douro os 210 pontos de má navegação naquele tempo. Portanto, ele pegou no curso do rio, assinalou os pontos e era possível uma pessoa saber onde é que poderia ter um possível desastre naquele tempo. E o mais interessante e irónico é que ele estudou o rio durante 30 anos e ele afogou-se no Rio Douro. Ficámos a saber que o Douro, de aparência tão calma, também pode ser traiçoeiro. E para nos esquecermos da triste história do Barão de Forrester, fomos visitar um amigo do Abílio, um jovem produtor de vinhos da região. Ricardo, fala-nos lá da Quinta das Hidranjas. Como é que nasceu esta nova produção que vocês têm há uns anos esta parte? E produzem vinho de mesa e vinho do Porto. Explica-nos lá como é que é. Portanto, a Quinta das Hidranjas é uma propriedade com cerca de 17 hectares. Estamos nisto há 9 anos. É um processo difícil a nível de realidade da região. Somos todos muito dependentes do negócio do vinho do Porto, não é? Porque é o que dá sustentabilidade aos lavradores, como nós, não é? E temos que tentar arranjar outros canais e criar as nossas próprias marcas e tentar vender o nosso produto que também achamos que sabemos fazer. Tão bem ou melhor, porque as mesmas uvas
que fazem o vinho do Porto são as mesmas uvas que fazem os vinhos de consumo, não é? Os vinhos de mesa. Agora, o projeto da Quinta das Idranjas foi melhorando, os vinhos foram melhorando, também com o conhecimento que fui adquirindo, com as pessoas que fui trabalhando. E nós começamos com 5 mil garrafas, neste momento fazemos 40 mil. A minha ideia não é crescer em quantidade, é crescer na qualidade, não é? Porque não se fazem 100 mil garrafas da mesma maneira que se faz 1 milhão, porque a estrutura não o permite. E eu gostaria de chegar às 80, 100 mil garrafas, de 3 ou 4 referências, e parar por aí, e crescer em preço, em qualidade e nesse género de coisas. O negócio do vinho é mais paixão do que outra coisa, apesar de ser um negócio também muito rentável, é mais do que isso, e sei lá, e já a baronesa lá de Rothschild dizia que o mais difícil eram os primeiros 200 anos, que depois é sempre a andar, portanto vamos lá ver como é que as coisas correm, não é? A nossa saúde e ao dólar. E ao dólar. O Douro, seiva fecunda de toda uma região. O Douro, fio condutor da nossa jornada. De manhã, estivemos novamente no Museu do Douro, onde assistimos a um autêntico curso intensivo sobre o vinho do Porto, com oradores que nos falaram da história da região demarcada, das diferentes variedades de vinhos, da evolução das técnicas de cultivo, dos desafios económicos atuais. Muito bom dia a todos. Eu queria, em primeiro lugar e antes de mais, em nome da Câmara Municipal de Peso da Régua, dar-lhes as boas-vindas à região do Douro e em particular à nossa cidade e dizer que é com muita satisfação que recebemos e que lhes vamos dar uma pequena perspectiva daquilo que é a nossa região, daquilo que é o seu enquadramento histórico, daquilo que são as nossas realidades, a nossa cultura, as nossas tradições. O Douro foi classificado como Património Mundial principalmente pela sua paisagem vitivinícola. A Unesco entendeu que aquilo que o Douro tinha era de facto único, era exemplar e constituía um repositório de uma paisagem que se construiu ao longo de séculos. É uma paisagem humanizada em que o homem deixou a sua marca na natureza de uma forma exemplar. Esta região demarcada não é a primeira do mundo, mas é pioneira por ser a primeira que é regulamentada, ou seja, nós criamos uma região, demarcamos-la, mas ao mesmo tempo criamos todo um corpo legislativo que permitiu que o vinho que saísse daqui do Alto Douro fosse não só certificado pelo local, mas pela sua qualidade. Todos conhecem ou ouviram falar, e espero que tenham provado, o vinho do Porto. O vinho do Porto não se chama vinho do Douro, chama-se vinho do Porto. Porquê vinho do Porto? Porque o vinho ia daqui para a cidade do Porto e era embarcado no porto, não cidade, mas no porto de transporte. E por isso é que era chamado vinho do Porto. E como isso aconteceu, pelo menos desde o século XV, foi assim que ele foi sempre designado. E foi assim que se construiu a denominação de origem, que é o Porto, ao lado da denominação de origem, que é o Douro. O Douro é um enorme desafio. Nós não temos, em Portugal, nenhuma outra paisagem deste tipo classificada como património mundial. Mas depois é um espaço cuja economia assenta na vinha, no vinho. E, portanto, temos que trabalhar todos para que esta paisagem única, excepcional, não perca valor. Eu queria falar na área do ordenamento e do ambiente. Temos, pois, que trabalhar para que novas vias, novas vinhas, novas habitações, novos hotéis, não diminuam o valor da paisagem, mas acrescentem valor, se possível. Da parte da tarde, fomos em visita a uma quinta, onde o enólogo David Guimarães nos explicou o processo tradicional de produção do vinho do Porto. Nesta altura, eu como enólogo, eu ando há 2 semanas a percorrer as nossas vinhas, as vinhas dos nossos fornecedores, a provar as uvas para avaliar o estado de maturação. E, portanto, isso envolve andar a percorrer as vinhas, a provar,
a ver a cor que têm os bagos, porque não só estamos a avaliar o comportamento das castas, mas estamos a tentar tomar uma decisão de quando vamos começar a vindima. Esta adega é uma adega tradicional, onde mantemos a prática da pisa a pé. Quando nós decidimos o dia de início de vindima, nós vamos buscar aquilo que aqui no Douro chamamos a roga do pessoal. Portanto, temos um homem que é o rugador, que é o nosso contacto, que vai rugar pessoas para um trabalho sazonal que é uma vindima. Depois da teoria, tínhamos imperativamente de testar os nossos conhecimentos em matéria de vinho do Porto. O vintage é uma seleção dos melhores vinhos dos melhores anos, que são engarrafados 2 anos depois da vindima. Um colheita é só de uma vindima. Fechava-se assim com chave de ouro o nosso périplo de uma semana, mas ainda nos esperava uma surpresa ao fundo da colina. Será que o nosso autocarro conseguiria dar a curva? Uma vez mais, o Sr. Augusto esteve perfeitamente à altura da situação. Sr. Augusto, o melhor motorista de todo Portugal. Consegui. E como durante toda a semana, mais uma vez os colegas foram de uma simpatia a toda a prova. Lucinda e Abílio, queria só dizer, vocês fizeram um trabalho magnífico, não sei como é, que encontraram todas as coisas interessantes, verdadeiramente originais para nos mostrar. E quero dizer obrigada no nome de todos. Era uma vontade antiga da minha parte, trazer os colegas à região de Trás-Montes e Alto Douro, onde ninguém vem se não for trazido. Para mim é também um grande motivo de orgulho terem gostado da minha terra. Eu quero, do meu lado, agradecer a todos os que participaram. O Refresher que fizemos foi o resultado, de facto, de um grande esforço meu e da Lucinda. O António Montalvão, em Chaves, com o entusiasmo que vocês viram e com a alegria que vocês viram. E foi também o resultado de uma magnífica participação por parte de todos vós. E isso é muito, muito, muito importante. Sem o espírito de cooperação que vocês tiveram, sem a vossa paciência, sem o vosso entusiasmo, o Refresher não tinha sido o que foi. Portanto, cabe-me a mim também agradecer a todos. Foi uma semana magnífica, um convívio que eu achei magnífico também. E não me esquecerei, evidentemente, dos colegas do Tribunal de Justiça. Muito obrigado também aos colegas do Tribunal de Justiça. Muito obrigado. E acho muito injusto ter convidados os colegas da Corte de Justiça que podiam fazer um magnífico refresco de português. Não sei se eu...